Bem-vindos a mais um Mindcast. E o tema de hoje é tempo. O que é tempo? O tempo é a moeda mais cara que nós temos hoje. E Deus é tão justo que todos nós temos 24 horas. A pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo com as suas 24 horas? Será que você está ficando muito tempo aqui, passando e olhando para a vida dos outros? Ou será que você está fazendo aquilo que tem que ser feito com o seu tempo? O que você vem fazendo com o seu tempo, Eli? A palavra sumiu. Mas eu vou falar organizando, mas não era isso. Organizando ele, deixando ele certinho para aquilo que eu quero fazer, com alguns contratempos, porém fazendo o que tem que ser feito dentro das minhas 24 horas, com 7 horas de sono, toda noite. Ah, olha que interessante! Nós temos 24 horas e dessas 24 horas, estudos científicos já dizem que precisamos dormir 7 horas. No mínimo 7 horas, no máximo 8. Então, acho que é isso. A mínimo de 7, né? Uhum. Então, 24 horas menos 7, nós temos 17 horas no nosso dia. 1 hora de academia, sobrou 16. 16 horas. O que você vem fazendo com as suas 16 horas? Faz um teste agora. Entra no Instagram. Vê quantas horas você ficou no último mês. Sabia que saiu um estudo que diz que os brasileiros estão ficando, em média, meio ano no celular? Caraca. Ultimamente eu tô deixando o meu tão distante de mim. E aí a gente consegue entender por qual motivo que 89% das pessoas não têm resultado. Porque não estão conseguindo utilizar aquilo que Deus está dando pra gente todos os dias, que é o nosso tempo, de maneira inteligente e estratégica. E do celular ainda, tem uma... Ele manda para você o seu diagnóstico da semana, do quanto você ficou, e te fala quanto tempo você ficou em cada aplicativo. E aí você vê o quanto você desperdiçou do seu tempo em aplicativos que não te trazem nada. Exato. E isso é muito interessante. Eu não tenho no meu celular aplicativos que não me trazem nada. Eu não tenho aplicativo de joguinho no meu celular. E até a câmera deu uma... Não tenho. E aí, você tem? Aí você pode me falar assim: ah, mas eu tenho, que é pra hora que eu fico, preciso desestressar. Vai ler um livro. Você sabe que os meus aplicativos... Tanto que eu tô para fazer faxina no meu celular. Eles estão lá há tempo sem abrir. Essa semana ontem eu abri um que eu fiquei jogando enquanto eu esperava a Andressa, que eu poderia ter abrido o meu aplicativo de leitura e dado continuidade no livro que eu tô lendo. Mas eu estou acessando menos, estou acessando mais o aplicativo de leitura do que o de joguinho. Nós temos uma gata no nosso pé, gente, por isso que a gente tá olhando pra baixo, tá? Mas olha que interessante, né? Você faz da sua vida o que você quiser. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né, Eli? Claro que Tanto que a Eli tem alguns aplicativos que eu não tenho. A Eli fica bastante tempo vendo Reels, eu não fico. E eu até brinco com ela: nossa, a Eli viu Reels hoje, porque tem um monte que ela manda pra mim. E tá tudo bem. A questão é, você já fez tudo o que você tem que fazer antes de espairecer um pouco a mente, se é assim que a gente pode chamar? Porque a maioria das pessoas, né, quando a gente fala de tempo, o tempo é algo que as pessoas não conseguem aceitar. Hoje, as pessoas estão preferindo coisas imediatas, prazeres imediatos. E elas vão ter sacrifícios permanentes. Eu prefiro escolher as coisas que são a médio e longo prazo do que suprir a necessidade de dopamina daquele momento. Que é o que eu ia falar, a necessidade do ócio. Porque é onde você produz... Eu falo do ócio porque, assim, quando a gente vai pro joguinho, ou ficar tédio, sem né? fazer nada... Isso, do tédio. É a hora que a gente tá no tédio, a gente faz alguma coisa pra aumentar a dopamina. Que são coisas de prazer e não de dever. E aí é muito interessante, porque se adultos fazem o que tem que ser feito, os adultos têm que fazer as coisas que são de dever, primeiro, e não de prazer. Então, por isso que a gente tem muita gente hoje viciado em pornografia, viciado em joguinho, viciado em drogas, viciado em bebida, né? Viciado em reclamar,
Nós temos muito vícios, né? Por quê? Por falta de clareza e consciência de quem você é. É real isso. Você não tem clareza e consciência de quem você é, por esse motivo que você está viciado em algo que é nocivo para você. Porque a gente precisa entender uma linha de raciocínio, ó, vem comigo. Neurologicamente falando, os caminhos neurais, eles são feitos por meio de comportamentos. Então eu tenho um comportamento, esse comportamento ele vai se repetindo e vai desenvolvendo um caminho neural para que aquilo aconteça, tudo bem? Da mesma maneira que eu faço as coisas que são nocivas para mim, eu também faço as coisas que são saudáveis para mim. Qual é a diferença? A diferença é que mais de 60% das pessoas que convivem com você fazem comportamentos que são nocivos. Ou seja, em algum nível, você quer estar pertencente àquele grupo de pessoas que estão fazendo comportamentos nocivos, que estão viciados em alguma coisa, que não fazem atividade física, que estão jogando contra eles mesmos. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você se une com pessoas que correm todos os dias, a probabilidade de você se adaptar e correr todos os dias é muito grande. Se você se une com pessoas que estão em desenvolvimento constante, a probabilidade de você se desenvolver constantemente é grande. Então vocês percebem que a gente só tem o nocivo e o saudável para tudo na vida. Se isso é uma verdade neural, por qual motivo que você não faz o que tem que ser feito e não utiliza o tempo a seu favor? Qual é o seu maior medo? Porque eu não organizo o meu tempo. Por qual motivo? Que talvez ninguém te ensinou? Vamos dar um curso de gestão de tempo? Gestão de tempo. 30 segundos, tá? Faz uma lista do que você tem que fazer. Papel e caneta. Faz uma lista do que você tem que fazer. Depois, faz um número do que é prioridade, o que é urgente, que já foi importante que você deixou de fazer. Porque a gestão de tempo a gente divide em três áreas. As coisas que são importantes, as coisas que são urgentes e as coisas que são circunstanciais. Então, o que é importante é aquilo que você tem que fazer. Não, beber água, respirar, se alimentar direito, ser pontual. Gente, pontualidade é sua obrigação, é um dever. Para de romantizar que tem 10 minutos de tolerância. A sua conta bancária é proporcional ao seu nível de pontualidade, tá? Inclusive. Então, vamos lá. Então faz o que tem que ser feito. E aí, o que é importante, se você não fizer, vai se tornar urgente. Que não tem mais como deixar para amanhã. Vamos dar um exemplo? A Andressa usa fralda. Então, fralda é algo importante. Ir na farmácia no começo do mês é algo importante pra gente. Porque tá na nossa rotina. Se nós não fizermos, a fralda vai se tornar algo urgente. Aí eu vou comprar fralda na primeira farmácia, vou gastar mais, vou gerar um estresse de algo que eu tinha que fazer e eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque muito provavelmente eu gastei o meu tempo com as coisas que são circunstanciais, ou seja, com aquilo que não vai me trazer retorno nenhum. Nossa, Bea, mas tudo tem que te trazer um retorno? E eu ia perguntar, nossa, Bea, eu não posso ter um momento de ócio? Você pode. Depois que você fez tudo que você tinha que fazer. Isso que eu falo. Ou você organiza o seu tempo e, por exemplo, eu almocei, eu tenho ali 10 minutinhos, eu vou relaxar. É a hora que eu vou fazer aquilo que... Não os 10 minutinhos, eu tô só o exemplo 10 minutinhos, tá, gente? Mas, é a hora que eu vou fazer aquilo que eu tiver vontade. Sem preocupação das coisas que eu vou ter que fazer depois. Que daí acabou esse tempo do relaxamento, volto a fazer o que eu tenho que fazer no período da pós-almoço, nesse caso de exemplo. Inclusive, a gente tem a técnica Pomodoro, né? Que você estuda 20 minutos, faz o que tem que ser feito em 20 minutos e descansa 5 minutos. Esse descanso de 5 minutos às vezes, ficar no ócio. Né? Tem estudos que dizem que a gente produz mais assim. Uhum. Então, não é para você não fazer. Não. É para você ter consciência do que você está fazendo com o seu tempo, porque o contrário é verdadeiro. Yeah. Você fica 20 minutos no seu ócio e 5 minutos fazendo o que tem que ser feito. Opa, ia ser ruim. Não, as pessoas estão nesse jogo. Estão no contrário. Né? E aí o resultado ele é proporcional ao tempo que você se dedica ao que você tem que fazer. E aí existe outra técnica também que é usada em muitas empresas, que é, após o almoço, ter a cesta.
que você vai descansar após o almoço para voltar a fazer suas atividades. Se a sua opção desse descanso é dormir, existem estudos que falam, toma uma xícara de café antes, descanse. Esse dormir não é dormir 2, 3 horas, durma. 10 minutos, que é a hora que você acordar, você já vai estar pronto para trabalhar. Porque esses 10 minutos que você fechou os olhos e dormiu, é o suficiente para o café fazer efeito e você continuar a sua atividade da tarde. É óbvio, né? Se você não tiver intolerância a café, que a gente não tem, né? Tipo, Muito pelo contrário, nossa corrente sanguínea vive café. É um exemplo dele, mas no caso, esse descanso, tirando o café, esse descanso é os 10 minutinhos que você descansa, ou dormindo, ou fazendo alguma coisinha, e volta preparado para o período da tarde também. Você lembra que eu dei um treinamento em 2015, lá na Fit Life, já da Dr. Paulo, que eu escrevi o tempo que a gente tem, o que a gente faz com o nosso tempo? Então tem aí, ó, 24 horas, 7 horas é de sono. Vamos pegar aqui 1 hora é para você fazer as coisas básicas, né? Se maquiar, tomar banho, você faz isso em 1 hora dentro do seu dia. Então vamos fazer uma conta rápida aqui? A gente está falando de 16 horas. Daí as pessoas que são comuns, né, trabalham 8 horas por dia. Então sobram-se 8 horas. Dentro dessas 8 horas, o que você está fazendo? Você tem filho, você fica lá 1 hora com seu filho. 1 hora só? É melhor você ficar 1 hora de qualidade do que você não ficar nada? 1 hora de qualidade, não 1 hora de qualidade, com seu filho, não 1 hora com o fazendo celular, as coisas. né? Então a gente tem trânsito. Quanto você gasta no trânsito? Tem pessoas que gastam 4 horas no dia de trânsito. Então, às vezes é importante você repensar como você está lidando, né? O que você está fazendo com o seu dia. 4 horas de trânsito, sobra 3. O que a gente faz aqui? Vamos falar da nossa rotina rápido? A gente acorda 4h30 da manhã, toma banho, se troca, arruma a cama. Depois, eu vou fazer o café e a Eli vai dar comida para as gatas. 5 horas e 6 minutos da manhã, a gente está sentado nessa mesa aqui estudando, já com o café da manhã pronto. Então a gente estuda tomando o nosso café da manhã. 6h20, a gente levanta para começar a rotina da Andressa. Então a gente acorda a Andressa, eu vou trocar ela, ele vai arrumar a bolsa, a gente faz o nosso Evangelho do Lar às segundas-feiras, né? Fica um pouquinho com a Dedé ali, leva ela para a escola. E aí o nosso dia de trabalho começa. Não. Leva a Andressa para a escola e 3 dias da semana a gente vai para academia. 7 horas. 7h15. E aí, depois da academia, o nosso dia de trabalho começa. A gente vem pra casa, toma banho. Mas dá tempo? Toma banho de novo. Ah, depois da academia, sim. Dá toma tempo? Banho. Eu tomo. Sim. Você não toma? Não, é que eu esqueci da academia, toma banho. E aí você pode perguntar assim, nossa, mas eu não aguento acordar 4h30 da manhã. Eu também falava que eu não aguentava. Mas eu entendi que pra eu chegar onde eu quero, eu preciso saber coisas que eu não sei. Pega essa chave. Para eu chegar onde eu quero, eu preciso saber coisas que eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria os resultados que eu quero. E aí eu desci um nível e fui para minha humildade e falei para ele, eu vou me esforçar e eu vou fazer. Existem dias que a gente não consegue. Sexta é um dia bem difícil, porque a gente já vem com a semana turbulenta. E aí a gente respeita o nosso corpo, mas pelo menos 4 vezes na semana nós estamos fazendo essa rotina. E aí começa o nosso dia de trabalho, que esse vai até às 17, que é quando... 17, assim, o batidão, que é quando a Andressa sai da terapia. A gente chega em casa, é o momento de ficar com ela. Faz pipoca. Pipoca, fica com ela, conversa, tal. Muitas vezes, à noite, a gente tem uma coisa ou outra para fazer. Mas só uma rotina aqui, ó. Fica com a Andressa, aí quando dá 6h40, a gente põe ela no banho. Que aí Depois do banho, janta. Depois da janta, a Andressa já vai dormir. Quando é no máximo 7h30, a Andressa já está dormindo. E se nós não tivermos nada à noite... A gente também. 8h30, a casa já está apagada e a gente já está na cama preparando-se para dormir. E tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas vocês conseguem fazer a Andressa dormir? Gente, a rotina. O nosso corpo ama rotina. Os nossos hormônios amam rotina. Só que você precisa parar de contar a historinha pra você que você não gosta. Eu era essa pessoa, ele tá aqui do meu lado. Eu sou noturna. Você é noturna porque você fica até mais tarde acordado. Você é noturna, você tá com desregulação hormonal. Se você for dormir cedo, você não vai ser noturna, vai ser diurno. Né? E você tá com desregulação hormonal. Sinto muito.
Porque a gente tem que seguir o ciclo circadiano. Circadiano. Então, a gente tem que acordar e dormir conforme o ciclo, conforme os horários. Estudos já dizem que pessoas que se privam do sono por muito tempo vão ter problemas de saúde que são incalculáveis. Então, é importante a gente desromantizar isso. Antigamente, eu tinha aquela coisa assim, nossa, vou chegar em casa às 8 horas da noite e aí eu não vou ter nenhum tempo à noite para eu poder fazer as coisas que eu quero. Porque na época eu assistia muita televisão, então tipo, nossa, eu vou assistir, vai dar 9 horas, eu vou estar dormindo já. Então eu ficava me privando do sono, eu tinha sono, eu ficava lutando contra ele porque eu queria ficar até tarde assistindo TV. E o que você ganhava com isso? Nada, porque aí no dia seguinte eu tinha que acordar quase a mesma rotina, eu acordava às 5 horas porque 6 horas eu tinha que abrir a academia. Aí eu ia pra academia arrastada, porque eu falava, nossa, tem que acordar cedo todos os dias. Hoje eu acordo 4h30 sem essa ideia, nossa, tô acordando 4h30. Eu acordo que tipo, nossa, meu horário de estudar, deixa eu levantar. E a gente tá cada vez melhor nisso. Porque no dia anterior eu fui dormir no horário que eu tenho que dormir para dar pelo menos as 7 horas de sono, tem vezes que dá 6h30, para que no dia seguinte eu acorde cedo. Eu vou até entrar no aplicativo de sono aqui nosso para ver como é que tá. Antigamente eu queria ficar acordada até tarde, só que eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Aí o que acontecia? Desregulação. Sentia sono, aí depois do almoço, ao invés de eu fazer a soneca de 10 minutos, eu dormia a tarde inteira. Aí qual era os meus resultados? Péssimos. Resultado na saúde, resultado na atividade física, porque eu queria dormir, eu não ia fazer atividade física. Resultado péssimo no financeiro, em tudo. Então o sono, ele é o ponto principal, além da atividade física, para você ter resultados constantes, permanentes e progressivos. Justo, eu tô vendo meu sono aqui, ó, essa noite eu dormi 6 horas e 29 minutos. Então essa meia hora aqui, eu não consigo correr atrás dela, já perdi. Por que essa noite deu esse tempo? Porque ontem nós tivemos aula. Daí a gente não consegue dormir antes das 10 horas da noite. Por isso que dá esses 30 minutos de déficit. O ideal é mudar isso? Com certeza. Mas nesse momento dá? Não. Então a gente aceita isso e faz o que tem que ser feito. Né? Então olha que interessante. Não tem como eu falar de tempo sem eu falar sobre fazer o que tem que ser feito. Você disse, não consigo correr atrás dessa meia hora. Mas Bia, você não podia ter acordado meia hora mais tarde? Porque você foi dormir mais tarde ontem. Eu poderia, mas eu não quero pagar o preço de não estudar. Eu não quero pagar o preço de chegar no final do ano e não fazer aquilo que eu me comprometi comigo, que é me desenvolver, que é saber o que eu não sei para eu ter melhores resultados. Eu prefiro pagar o preço de 30 minutos a menos de sono do que não fazer aquilo que eu prometi para mim que eu faria. Afinal, se eu prometo para mim e não cumpro, quais são os resultados que eu vou ter? E aí, voltando na gestão, lembrei a palavra, na gestão de tempo, pensando na nossa rotina, as 16 horas que sobram do dia, dá para fazer muita coisa. Porque se você tivesse, eu preciso de 25 horas no meu dia para dar certo, você não teria do mesmo jeito o tempo para usar. Aliás, você teria falta de tempo mesmo assim com 25 horas. Por quê? Falta de gestão. E aí essa falta de gestão do tempo, ela vai para a gestão financeira também. Porque em algum nível, se você está devendo, você acha que se você tiver dinheiro a mais, você vai solucionar a sua vida. Isso não é realidade. Então a mentalidade que você tem para com o seu sono, para com o seu tempo, é a mesma mentalidade que você tem na sua gestão financeira. Né? Então olha que interessante. Existem coisas na vida que precisam de 3 etapas. Né? Então se você quer mudar algo, você precisa ter um estímulo certo, você precisa ter a intensidade certa e você precisa respeitar o tempo necessário para que isso aqui se torne um novo hábito, um novo comportamento para você. O que acontece? Como para criar um novo caminho neural? A gente gasta muita energia porque o nosso cérebro não foi treinado para criar novos caminhos neurais. O nosso cérebro ele foi criado para a gente sobreviver. Então ele tem aquele caminho que ele sabe fazer, ponto final. É onde ele quer continuar. É onde ele quer continuar. Então, a gente precisa entender que o tempo necessário é o fator principal para você ter resultado. Porque as coisas não vão acontecer no seu tempo. As coisas vão acontecer no tempo do dono do tempo. Quem é o dono do tempo? Ele
Deus ou algo que você acredite. Deus, aqui pra gente é Deus. Uhum. É Ele tá te treinando, Ele tá colocando as coisas na sua vida para que você possa ser aprovado nas provas que Ele coloca. Mas o que acontece com você? Quando aparece uma prova na sua vida, a primeira coisa que você faz é reclamar, é não querer passar por aquela prova, é ficar com medo. Se você é uma pessoa que acredita de fato em Deus, você concorda comigo que você não precisa temer as provações que Deus coloca? E sim enfrentar aquilo que está vindo na sua vida? O que isso tem a ver com o tempo? Tudo. Porque muitas vezes você não consegue os resultados que você deseja porque você não continua, porque você para antes. Igual o Moisés que foi atravessar o deserto lá, 40 anos atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. Então, Deus nunca deixou faltar nada. O maná caía do céu, a galera foi andando, estava tudo bem. Mas ao chegar na Terra Prometida, as pessoas não entraram. Por quê? Porque a mentalidade de escravo ainda fazia parte deles. E a hora que eu entro nessa Terra Prometida, eu vou plantar e eu vou colher aquilo que eu plantar. Então, eu não vou mais esperar cair do céu. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito para eu poder ter o que eu tenho que ter para me nutrir, para eu poder viver. E é esse nível de mentalidade que a gente precisa virar. A gente precisa sair dessa mentalidade escrava e ir para a liberdade, de fato. Analogia para a vida real. Você passa na sua vida pelo menos 18 anos na casa dos seus pais, que é onde o maná está caindo. O maná cai ali porque você vive com seus pais na maioria das vezes, arcam com a maior parte da sua sobrevivência. Aos 18, você começa a ter, você é protagonista da tua vida. É onde você vai ter que plantar, semear, plantar e colher os frutos que você fez, colocou, plantou. Só que a principal dificuldade dessa fase da vida é que muitas vezes ninguém te ensinou como faz isso. Eu gosto de fazer essa analogia com a infância e com a adolescência. Isso. Então, na infância, a gente tem tudo ali. Então, a mãe fala a hora que tem que tomar banho, põe a comida na mesa. Independente se você mora com seus pais ou não, tem algum adulto te direcionando e te dizendo o que é certo ou errado. Quando você vai para a adolescência, você já tem uma noção do que é certo ou errado. Quando você completa 16 anos... Né? Hoje, a adolescência está com 12. Mas esse soltar, ele vem mais para os 15, 16 anos. Exato, mas quando você faz esse movimento, você começa a ficar birrento, mimadinho. Porque você quer que as pessoas continuem fazendo o que elas faziam na sua infância, mas agora você quer ter liberdade. Entenda uma coisa, ou você tem liberdade, ou você tem as pessoas fazendo para você aquilo que elas estão fazendo, sempre fizeram. Não encaixa uma coisa com a outra. Então o que você escolhe, a sua liberdade ou a sua escravidão? É pesado isso, né? E aí, nessa analogia, tipo, aos 18, 20 e tal, você começa a querer ser protagonista da tua vida, só que com a mentalidade infantil, querendo que todo mundo faça as coisas para você. Continua sendo coadjuvante da vida dos seus pais, ou do adulto que é responsável por você. Aí existem adultos de 30 anos que continuam com o mesmo comportamento de criança de 5. Tem adultos com 40 anos vivendo com os pais. Nunca foi protagonista da própria vida. E aí dá a desculpinha que cuida dos pais. Mas eu trabalho, eu tenho minhas coisas. Tá, mas você mora na casa dos seus pais. Enquanto você mora na casa dos seus pais, você é coadjuvante da vida dos seus pais. Isso dói. Mas a realidade é uma só. Nós estamos falando de tempo. E a maturidade vem quando você solta o cordão umbilical. Esses dias eu fui fazer uma entrevista e uma das empresas que eu trabalho, quem foi conversar comigo foi a mãe do candidato. E eu disse para ela, muito obrigada, mas a minha entrevista não é com a senhora, a minha entrevista é com ele. Ele não tá vindo para a escola. Ele tá vindo para trabalhar. Então a gente precisa entender quais são os nossos comportamentos que estão fazendo as pessoas terem esses padrões com a gente. A gente conhece muitas pessoas que são dependentes financeiramente e emocionalmente dos pais com 40, 50 anos. Que qualquer merda que dá na vida corre para os pais. Vem com a coisa, eu cuido dos meus pais, porque é mais fácil cuidar dos pais. Muitas vezes, ao invés de pagar um cuidador, o dinheiro do cuidador
paga-se para essa pessoa e continua vivendo Daquela maneira. do mesmo jeito. E não é certo ou errado, gente. Não. Não tem certo ou errado aqui. É só exemplo. Tem o padrão de comportamento que você tem e os resultados que você tem. Quais são os resultados que você quer ter? Então, para você olhar para isso e a gente já ir finalizando esse Mindcast, a primeira coisa é qual está sendo o tempo que você agradece por aquilo que você tem. Porque você só reclama daquilo que você tem. Você não reclama do que você não tem. Esses dias a gente estava brincando, né? Que o nosso presidente falou que nós deveríamos evitar de comprar aquilo que estava caro. Porque depois a demanda vai aumentar e aí os comerciantes diminuem os valores. Então, a gente bateu muito nessa tecla, tem muitos memes na internet sobre isso, mas a pergunta é, se você está vivendo aqui no Brasil, é porque você aceita o jeito que tá. Porque nós temos um casal de amigos que pegou as coisas e ó, foi embora. Tchau, pardal. Não reclama do país que está. Não desonre o país que você vive. Faça alguma coisa para modificar. Então é o que eu falo com ele, os preços eles estão aí, só para finalizar, os preços estão aí. Se você não quer pagar, não paga o preço, mas também não reclame. É isso que eu falo, porque reclamar não te leva a nada. Não. Só é reclamação. É clamar 2 vezes aquilo que tá ruim. Né? Então, assim, eu tô falando esse assunto, mas é isso para tudo na vida. Você tá reclamando do seu pai? E se ele morrer amanhã? Você vai chorar no caixão de arrependimento? Que o pior sentimento que um ser humano pode ter é arrependimento. Será que você não tem que liberar perdão? Será que você não precisa usar o seu tempo para aceitar as pessoas como elas são e se aceitar? Será que talvez você não possa adicionar no seu tempo estar com pessoas de mentes poderosas que estão se desenvolvendo? Será que você não pode adicionar no seu orçamento, investir na pessoa mais importante da sua vida, que é você? Então, perceba onde que está o seu investimento do tempo que você tem, que todo mundo tem igual. Não tem como você falar que Deus é injusto, porque não é, todo mundo tem o mesmo tempo. Por que uns conseguem fazer milhares e milhares de reais, conseguem ter uma vida saudável e você não consegue? A mudança disso aqui são as decisões. As decisões que você está tomando estão te levando para os resultados que você tem. E lembre-se, quando você começa a tomar decisões diferentes, as coisas não vão mudar da noite para o dia. Precisa de uma coisa que se chama tempo, que é o que nós estamos falando nesse Mindcast. E lembre-se, 24 horas por dia é o suficiente para você fazer tudo na tua vida. Uau! Tudo no teu dia, né? Não na tua vida, tudo no teu dia. Só basta ter gestão. De tudo isso que a gente falou, Anjo, como é que foi esse Mindcast para você? Foi intenso, né? Foi intenso. Intenso e com muitas verdades. Intenso com verdade, com chinelada, porém com todo carinho, para que você consiga ter mais conhecimento para melhorar mais os seus resultados. Gestar melhor o seu tempo. Fazer o que tem que ser feito. É isso. Então, curta esse podcast, compartilhe nos grupos que você tem no WhatsApp e se inscreve no nosso canal, para que a gente possa ser relevante para o YouTube, para as plataformas e entregar ainda mais. Porque uma coisa a gente tem certeza, a constância vai trazer o resultado que a gente deseja. Quando? Eu não sei. Mas a gente sabe que a gente não vai parar. A gente pode desacelerar, mas parar, jamais. Então é isso, obrigada por mais esse Mindcast. Obrigada. Muito provavelmente esse Mindcast está saindo próximo ao meu aniversário, hein? Então daqui a pouco eu vou ter 39 anos. E 39 anos muito bem vividos, mas eu posso dizer que dos meus 35 aos meus 39 eu vivi muito mais do que os meus 35 anos inteiros. Parabéns por isso. Caraca, né? Eu amadureci em 4 anos o que eu não amadureci em 35. E se você quer saber mais sobre isso, assiste o próximo episódio que a gente fala sobre a decisão que alguém tomou por mim. É isso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.